estou aqui com o presidente da Internet Sul, Ivonei Lopes, para que a gente possa chamar o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, né? Vou passar as honras da casa aqui para o nosso presidente, que é amigo particular do Lembe. A Internet Sul vem fazendo uma aproximação muito grande à secretaria, junto com o Conselho das Entidades de Tecnologia da Informação aqui do Estado, o CET. Então, Ivonei, faça a apresentação do nosso querido secretário. Aqui no Estado também seguimos como no Brasil, né, como nosso presidente Bolsonaro, em colocar técnicos capacitados para levar esse trabalho de inovação, de ciência e tecnologia, né, em forma de resultados. Então, Lambe, já fizemos várias pontas juntas aí junto aos sete entidades do Rio Grande do Sul, né, as 7 representativas de TI, e o professor Lambe sempre com boas ideias, boas iniciativas, tanto é que foi escolhido aí para ser o nosso representante maior, né, em relação à ciência e tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. Então, Lambe, seja bem-vindo, fique à vontade, a casa é nossa, mesmo falando de gaúcho para gaúcho, mas nós temos bastante pessoas aí, líderes do Brasil, nos escutando, né? E também, utilizando das tuas palavras aí, construção de um novo Estado, de um novo Brasil e de uma nova ação de tecnologia para o mundo, né? Então, o secretário Lembe, ele está à frente de um grande projeto aqui no estado do Rio Grande do Sul, o Inova RS, e que também tem como âncora o Conecta RS, que tanto nos interessa aqui do setor de comunicações. Secretário Lembe, seja muito bem-vindo, tens a palavra, o nosso muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço aos colegas, amigos, aos representantes de todo o setor que organizaram esse evento. Também cumprimento as autoridades, estava prestando atenção na palestra do Wesley aqui, muita ação, muitas coisas acontecendo, muita mudança, projetos, mesmo nesse ano um pouco mais difícil, né, ou bem difícil que estamos enfrentando. Eu só peço para me autorizarem a compartilhar, porque enquanto a gente tiver a apresentação do Dr. Wesley Cardia, eu não consigo apresentar a minha aqui, só a autorização do organizador aqui. Obrigado. Sim, Cardia, se tu puderes descompartilhar, né? Enfim, a gente já começa aí, secretário Lembe. Estamos aqui visualizando já o secretário, já está aqui ao vivo. Né? Tá, deixa eu compartilhar peço para o pessoal da área técnica auxiliar. Tranquilo. Não, tá tudo tranquilo. Só me avisa, então, se tiver tudo ok. Já está compartilhado, estamos vendo o PowerPoint. Já entrou a sua apresentação. Ótimo. Muito obrigado. Então, colegas, amigos e representantes das empresas, representantes do setor, nós estamos aqui, então, localizados, né, na Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. Foi uma secretaria recriada em 2019, em 1º de janeiro. Nós iniciamos o trabalho com 2 pessoas, eu e o secretário adjunto, e ao longo do tempo fomos construindo a equipe de trabalho, os projetos e assim por diante, né? O secretário adjunto é o Fernando Matos, que foi presidente do Movimento Brasil Competitivo, então nós temos também uma certa experiência em projetos, em organizar planejamentos para a realização efetiva de entregas, né? Então vamos colocar um resumo, né, do que nós estamos vivendo. Esse mundo não é segredo para ninguém, a gente sempre tem que relembrar que a gente está vivendo esse desafio global, né? É uma realidade que a gente está vivendo, de ter que apresentar soluções emergenciais para uma pandemia de base tecnológica. Isso passou a ocupar o noticiário desde o início do ano, né? Essa aqui são, por exemplo, são imagens lá de maio, junho, que infelizmente permanecem aqui. A gente tem que lidar com esse problema. Ainda não temos uma resposta definitiva, né? Isso tomou a conta do noticiário mundial, isso é um fato. Não foi apenas no Brasil que a gente passou a viver com essas notícias diárias da pandemia e do confronto, do enfrentamento. Mas o que a gente tem que perceber também
é que durante a pandemia houve uma transição, ou está havendo uma transição cada vez mais acelerada para essa nova realidade do século XXI. E o século XXI ele faz justamente, né, a gente está vivendo um momento de transição de uma economia de base industrial para uma economia que cada vez mais ela lida também com valores intangíveis, com conhecimento, né? É uma mudança de paradigma muito significativo. E só para ilustrar isso, né, a gente traz 2 marcos aqui, lá para 2006, 2007, o Brasil fez o anúncio do pré-sal como algo que aceleraria muito a nossa evolução da matriz econômica, do crescimento. E na mesma época a gente teve um lançamento, né, não foi do primeiro smartphone, mas foi um lançamento muito simbólico do smartphone da Apple, né, do iPhone, pelo Steve Jobs, ainda vivo à época. E o que aconteceu nesse gigantesca das empresas de ativos intelectuais, de ativos vistos, de certa forma, como intangíveis em relação a empresas de ativos físicos, né? A gente percebeu o quanto isso tem modificado as nossas vidas, a noção de valor e a própria forma de mensurar a riqueza das organizações, riqueza dos países. Isso foi muito acelerado, né? Grande parte disso foi provocado e a gente tem uma participação desse setor, um setor muito relevante, porque nos últimos 30 anos a gente passou a viver essa economia da web, economia da internet, que sem dúvida nenhuma mudou os hábitos culturais, sociais e também mudou a noção de valor econômico de muitas atividades, né? Houve uma transferência, uma exploração de outras atividades inexistentes, né? Novas atividades passaram a surgir. Isso teve um impacto muito significativo. Isso faz muito pouco tempo em termos de história econômica, né? História da humanidade, porque há 30 anos atrás, né, quando começam a surgir as primeiras páginas web, começa a explosão da web, a utilização maciça, então, da internet comercialmente, diga-se de passagem, para atividades econômicas, a gente teve uma série de quebras de paradigmas. E isso foi visto também durante a pandemia, né? Muito se fala em transformação digital, mas aquelas organizações que já estavam colocando a tecnologia no centro das suas estratégias, no centro dos seus negócios, até tiveram crescimento ao longo desse ano. Aqueles que souberam enxergar este momento de transição com aquele velho ditado chinês, né, de que crise é oportunidade, aquele antigo ditado oriental, né, que em toda crise há uma grande oportunidade. E nos últimos anos nós vivemos uma aceleração, então, da evolução tecnológica, particularmente e primordialmente em computação, que alterou os hábitos culturais e colocou e conectou literalmente bilhões de pessoas, transformou o setor de serviços, o setor de comércio e inúmeras outras atividades. Hoje, quem não tem presença via os meios digitais é praticamente uma organização que não está vivendo a realidade do século XXI. Né? E agora nós estamos vivendo uma outra transformação, que é a transformação do uso de técnicas baseadas em inteligência artificial, cujo impacto será ainda maior. Será ainda maior porque é uma tecnologia pervasiva, vertical, transversal, ubíqua, que se aplica desde o agronegócio até, né, o setor de serviços, setor financeiro, bancário, indústria aeroespacial. Não há área que não seja afetada pelas técnicas, influenciada pela inteligência artificial. Por quê? Porque essa área lida de forma mais eficiente, mais eficaz com dados, e dados são cada vez mais abundantes e mais necessários também para posicionamento estratégico de qualquer organização, qualquer país, qualquer atividade econômica. E o que nós queremos construir em relação a esse mundo é justamente como foi colocado, é colocar a inovação não como algo etéreo, não como algo que seja visto apenas dedicado a um setor tecnológico específico, mas não, inovação que gere valor, gere riqueza, porque nós precisamos, sem dúvida nenhuma, construir uma economia brasileira e gaúcha com maior valor agregado, por uma questão de diferenciação, por uma questão de competitividade, não só nacional, mas internacional. Então, a gente precisa, sim,
agregar valor, agregar conhecimento a todas as nossas atividades, sejam elas de qualquer setor. E justamente um programa que nós desenhamos foi um programa chamado Inova RS para colocar a inovação no centro da estratégia de desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. E este programa ele é inspirado, sim, por metodologias e por trabalhos internacionais que deram resultado. A gente pode citar vários exemplos, né, tanto de cidades, quanto de regiões, quanto de países. Podemos citar exemplos de cidades que fizeram seu reposicionamento baseado na tecnologia e na inovação, como Barcelona fez, né? Nós podemos citar países que se reposicionaram economicamente baseados na inovação, né? Os exemplos que os mais fáceis de lembrar, até pelo imaginário popular, né? A Coreia do Sul, o exemplo de Israel, que é um país que apresenta, tem 2 slogans muito interessantes, né? O primeiro, que eu acho mais interessante que o mais conhecido, é que eles dizem que inovação é o nosso recurso natural. E o segundo slogan que todo mundo conhece sobre Israel é a questão da Startup Nation. Tá? Mas o ponto aqui é que a inovação ela pode mudar culturalmente a forma como nós fazemos atividade empreendedora e até a criatividade de gestão pública estatal. E esse programa Inova RS ele visa então incluir o Rio Grande do Sul no mapa global da inovação a partir dessa articulação modelo quádrupla hélice através de parcerias estratégicas nas regiões que nós definimos. Nós definimos, né, 8 regiões por questão de gestão pública, né, gestão das áreas geográficas do Estado. O Estado é dividido em 8 regiões. Tá? E essas 8 regiões constroem, então, projetos onde a inovação tem de estar no centro da sua estratégia de desenvolvimento regional. E é feita uma articulação, então, entre aqueles que empreendem, os empreendedores, os laboratórios de pesquisa que transferem tecnologia em universidades, os governos locais, evidentemente, para desenhar o seu planejamento de médio prazo em termos de inovação, em termos de projetos inovadores, e a sociedade civil. Aqui a gente pode mencionar as entidades, o SEBRAE participa, associações comerciais participam, organizações empresariais, enfim, organizações da sociedade que contribuem no desenho deste programa para cada uma das nossas regiões do Estado. Esse programa foi lançado em agosto de 2019. Nós temos uma metodologia definida, né, para o programa, estamos cumprindo aqui essa metodologia. Nós fizemos os lançamentos do evento em cada uma das regiões, chamado de Marco Zero, né, fomos fisicamente em cada uma das 8 cidades, fizemos vários eventos de organização, de formação dos comitês estratégicos e comitês técnicos que desenham, fazem os diagnósticos, desenham e fazem os projetos para execução. Essas regiões também mapearam os seus ecossistemas de inovação, justamente para permitir um desenho melhor de projetos que correspondam às necessidades de desenvolvimento com inovação como um dos predicados essenciais. Né? Existe a formação de uma mesa também, Programa Inova RS, uma mesa aberta, onde as organizações dessas regiões, do modelo quádrupla hélice, se reúnem para justamente priorizar, definir projetos que serão realizados e para buscar fomento público através de editais. Né? Nós teremos editais públicos para financiar projetos que coloquem, né, inovação no centro da sua estratégia. Né? Então, essa rota foi cumprida ao longo desse ano. Tivemos o evento anual de avaliação e reconhecimento no dia 1º de dezembro, né? E tudo isso dentro dessa lógica metodológica de colocar a inovação no centro da estratégia. Né? Então, esses eventos Marco Zero, só para ilustrar que a gente teve presença física nas regiões, né, em mais de 8 cidades. Né? A gente tem 8 cidades que fizemos o lançamento do programa, mas fizemos inúmeras reuniões com as lideranças locais vinculadas ao desenvolvimento econômico, à inovação, aos ambientes de inovação das regiões, nesse modelo quádrupla hélice, justamente para desenhar as prioridades. Outro projeto, e uma questão interessante também mencionar aqui, é que nós damos apoio de gestão, cada uma das regiões concorreu num edital FAPERGS e foi contemplada com 3 bolsistas gestores de inovação, são pessoas diplomadas em áreas vinculadas à inovação, que estão dentro de um mecanismo coordenado de gestão conosco, atuando na articulação destes projetos das regiões. Né? Nós estamos trabalhando desta forma.
Outro programa que também interessa, né, muito para o estado do Rio Grande do Sul, é o programa de fornecer, de utilizar, de prover uma internet de melhor qualidade para as nossas escolas públicas. Isso ficou evidente ao longo deste ano, principalmente, colegas, que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, disponibilizar internet de melhor desempenho, de alto desempenho nas nossas escolas, tendo em vista que nós já estamos, de certa forma, vivendo o século da transformação digital, o século da tecnologia, do conhecimento, e, infelizmente, grande parte das nossas escolas não tem internet de boa qualidade ainda que ofereça, né, uma infraestrutura básica tão essencial a uma escola, como alimentação escolar, como luz, como água, como condições de infraestrutura de sala de aula. A internet é essencial. Oi. Vergani aqui falando, conselheiro da Internet Sul, mestre de cerimônias hoje, apenas para colaborar com a sua apresentação nesse instante, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, de Inovação e Ciência e Tecnologia, a vossa secretaria já vem entrando em contato com alguns associados da Internet Sul para que auxiliem nesse projeto local, nesse projeto privado. Claro, né? Cito nas aqui regiões. Né? Garibaldi, onde tem a sede da Tramontina, lá foi entrado em contato com alguns Tramontina, provedores. Né? Tramontina então, é parceira. Estamos próximos aí, pode continuar, pode continuar. Não, bem colocado. O que eu queria dizer, esse projeto ele visa encontrar soluções para a conectividade. Essas soluções podem ser regionais, como tu muito bem colocaste, né? As cidades podem se organizar em parceria conosco para prover, inclusive, o fomento, o financiamento, doação de equipamentos ou editais de equipamentos, né? Para as nossas escolas, porque isso é fundamental tanto para a questão da formação do nosso estudante, mas também para um reposicionamento da educação para se tornar mais inovadora. Uma educação que faz acesso e que tenha acesso a melhores ferramentas de ensino, ferramentas que coloquem um ensino empreendedor e inovador. Também pode se oferecer, se bem construído o projeto nas escolas, né, dependendo das capacidades regionais, a gente sabe que cada cidade tem peculiaridades, cada escola e região tem peculiaridades. Por exemplo, internet gratuita no segundo turno para atividades complementares, para cursos para a comunidade, para formação empreendedora na comunidade, cursos de base tecnológica para melhor posicionamento das pessoas no mercado de trabalho, formação de pessoas. E também, uma questão muito importante aqui, Ivonei e colegas, é que nós podemos trabalhar na parceria, estamos trabalhando em parceria com a Secretaria de Segurança Pública para colocar as escolas em regiões vulneráveis com maior acesso à tecnologia, porque a escola se torna um local onde as crianças podem utilizar durante todo o dia, mesmo no turno em que não há aula, podem utilizar a internet, podem utilizar ferramentas tecnológicas para exercerem atividades que acrescentem a sua formação e não fiquem em situações vulneráveis fora da escola, né? E, sem dúvida nenhuma, para a administração escolar, a administração, gestão escolar é realizada hoje de forma com mecanismos digitais, com gestão à distância e assim por diante, né? A gente sabe todos os benefícios que a conectividade traz a qualquer organização e as escolas necessitam disso, né? Nós temos aí mais de 2.000 escolas no Rio Grande do Sul e temos que, em parceria com a Secretaria de Educação, que é o principal beneficiado desse projeto, né? A gente dá uma espécie de assistência técnica, tecnológica, de conteúdo. A Secretaria de Educação tem trabalhado, né, no sentido de levar a internet para as escolas. É um programa de governo, não é um programa apenas da nossa secretaria, né? Bom, uma outra questão interessante é que parcerias são buscadas, uma delas com a própria RNP, que tem o backbone nacional, que conecta principalmente instituições de pesquisa, né? E a extensão dessa rede através de parcerias com empresas distribuidoras de energia, que já lançam os cabos, também está sendo realizada aqui no Rio Grande do Sul, junto principalmente com a CE, porque existem, né, cabos já lançados com a rede elétrica, como os senhores sabem melhor do que eu, que podem ser utilizados para iluminar as escolas, iluminar as cidades com internet, né, as escolas dessas regiões. Isso dentro também, né, essa figura vem lá da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, mostra o backbone da RNP, e essa solução de parceria com a RNP também é um mecanismo que nós estamos utilizando, assim como outras parcerias com cidades, com soluções locais que conhecem as regiões, conhecem as peculiaridades locais para buscar a melhor solução em parcerias que possamos construir, tá?
Tá? Um outro edital que também tem a ver com o setor, né, eu trouxe aqui, não vou falar apenas dos 2 programas anteriores, o edital de tecnologias portadoras do futuro para integrar tecnologia aos setores econômicos do Rio Grande do Sul. Então, nós lançamos em outubro, o resultado deve estar saindo em breve, hoje ou amanhã, se não errar, não foi publicado pela FAPERGS, o edital chamado Tec Futuro, que ele visa justamente agregar conhecimento, e aqui eu coloco temas vinculados ao setor, né? Tem várias tecnologias estratégicas, como manufatura avançada, inteligência artificial, computação em nuvem, internet das coisas, eletrônica e ótica avançada, dispositivos web, comunicação móvel, que são tecnologias vinculadas ao setor que podem ser utilizadas, né, sem dúvida nenhuma, para alavancas econômicas, alavancas dos nossos setores econômicos. Isso é um estudo, né, esse edital decorre de um estudo realizado pelo Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia 2018, um estudo que previu e propôs essas tecnologias portadoras de futuro como alavancas da nossa economia. Então, lançamos neste ano um edital que justamente visava unir essas tecnologias para que empresas pudessem fazer parcerias, né? Empresas, universidades receberiam recursos do Estado, recursos da FAPERGS, para lançar produtos mais qualificados, processos mais qualificados, ao longo dos próximos anos, né? No curto prazo. E isso, no curto e médio prazo. E isso foi um programa bem realizado, nós tivemos mais de 140 propostas submetidas e os resultados estão sendo publicados agora ao longo do mês de dezembro. E é outro edital que os setores de tecnologia, né, o setor de tecnologia tem que ficar sempre atento, pois teremos esse lançamento do edital novamente em 2021. É uma outra forma de fomentar o setor também, que pode beneficiar o Estado, beneficiar as empresas, a geração de riqueza aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Tá? Encaminhamos também a Lei Gaúcha de Inovação, agora no final de novembro, para a Assembleia Legislativa, né? O marco, ela regulamenta no Estado do Rio Grande do Sul um marco legal de inovação, que foi regulamentado por decreto em 2018, a nossa lei anterior era lá de 2009, nós precisamos então fazer essa atualização que corresponda às diretrizes nacionais e crie e facilite os mecanismos também. Ela propõe então mecanismos que facilitam a inovação no Estado do Rio Grande do Sul, as parcerias, enfim, uma série de mecanismos que já estão previstos em legislação federal que nós temos que trazer para o Estado do Rio Grande do Sul, né, para trazer para o nosso sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação. Outro programa que nós lançamos também, foi lançado no mês de novembro, o programa Startup Lab, fortalecimento dos ecossistemas de startups do Estado do Rio Grande do Sul, e visa justamente fomentar startups vinculadas à nova economia. Também daremos, além de formação, para quem quer lançar startups, quem está trabalhando no ecossistema, já tem uma startup mais madura, nós estamos buscando também, devemos ter edital de fomento e apoio ao ecossistema de startup gaúcho, que é um ecossistema crescente, sem dúvida nenhuma. A educação inovadora é um projeto que temos em parceria com a Secretaria da Educação, que visa formar professores e multiplicadores que levem tecnologia e inovação para dentro das escolas. Passa pela multiplicação de professores, passa pela disponibilização de conteúdos da nova economia, de empreendedorismo, inovação, de áreas como inteligência artificial, internet das coisas, como fomentar o empreendedorismo nas escolas, né? Enfim, criar uma consciência maior para a inovação, para a tecnologia, para a educação científica, para a educação empreendedora no nosso estado do Rio Grande do Sul. Também é relacionado com o setor, com aquilo que nós realizamos aqui. E um outro programa é o programa de produtos premium, né? O estado do Rio Grande do Sul é um estado que tem características interessantes em termos de, vamos usar um setor que não é o nosso, mas que todo mundo vai entender muito bem. Nós temos aqui, por exemplo, o Bioma Pampa e os campos de cima da terra, onde é possível, campos de cima da serra, né, do Planalto, que onde podemos realizar pecuária de mais alta qualidade. E esse produto pode ter um posicionamento diferenciado, porque sendo uma pecuária com origem do bioma Pampa, que preserva o meio ambiente, isso tem um valor diferenciado, principalmente em mercados como o mercado europeu, o mercado norte-americano. Da mesma forma, temos outros produtos de vários setores aqui da nossa indústria que podem ter um posicionamento diferenciado pelo seu valor. Então, esse programa visa justamente criar um guia de práticas, né? Um trabalho que faça o reconhecimento desses produtos de qualidade, produtos premium, que a gente chama, né? Isso evolui de um programa anterior, que já houve no Estado também, né? De produtos premium.
nós atualizamos este programa e estamos trabalhando em parceria com outras secretarias, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Agricultura, né, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também com a Secretaria de Agricultura, para lançar este guia, este conjunto de conhecimentos que ajudem os produtores, os empresários gaúchos a posicionar aquilo que eles realizam nas suas empresas. Tá? Com diferenciação de valor, também foi instituído por um decreto do governador aqui em 2020. E esse edital Tec Futuro, eu gosto de salientar isso, um edital que é muito bem abrangente. A gente pode ver, Ivone, que os programas aqui eles são integrados, né? Assim como o programa Inova RS é uma espécie de programa maior, um programa guarda-chuva de articulação dos setores, das regiões em torno da inovação, os outros editais que nós temos, outros programas que nós temos na Secretaria complementam a inovação através, né, de uma articulação para fomento e apoio a desenvolvimento de empresas, de organizações, de produtos, de tecnologias com inovação, com maior valor agregado nos diversos setores da nossa economia aqui do Estado do Rio Grande do Sul. E nós precisamos realizar isso aqui no Estado, nós que trabalhamos no setor tecnológico, a gente enxerga o quanto a tecnologia, a inovação pode alavancar a economia de uma região, de um Estado, de um país. Então, isso é tudo articulado em termos de casamento das necessidades, da complementaridade que os nossos programas têm entre si. Tivemos também uma chamada de casos de sucesso de inovação em 2005, justamente porque a gente precisa divulgar, né, no gaúcho nem sempre é muito bom de divulgação, nós queremos divulgar aquilo que nós temos realizado no Rio Grande do Sul em termos de produtos, de processos, de serviços, de tecnologias que possam ser vistos como um cartão de visita do nosso Estado, das nossas empresas, dos nossos parques tecnológicos. Enfim, nós queremos divulgar também aquilo que é muito bem realizado pelas nossas empresas, nossos laboratórios, enfim, aqueles que produzem aqui no Estado do Rio Grande do Sul. E, finalmente, eu vejo aqui o deputado Marcel, que também... deputado Marcel, vou fazer, como o senhor entrou aqui, eu estou vendo, o senhor tem que fazer uma inconfidência, nós trabalhamos juntos pela criação de um parque tecnológico certa vez, tá? Fecha parênteses, depois o senhor vai fazer a sua manifestação, quando nós éramos bem mais novos, não é, deputado? Enfim, verdade, satisfação, pelo boa apresentação aí, estou acompanhando um pedaço pelo YouTube, agora vou acompanhar o final. Muito obrigado. E a gente está vivendo um momento, fico muito feliz de ter... Lander, oi, querido. Só um instante, só para dizer... O Marcel continua jovem. Nós é que envelhecemos, né, Wesley? Nós é que envelhecemos, o Marcel continua jovem. Não, mas viu, Wesley, quando eu conheci o Marcel, ele era jovem mesmo, não sei se tinha 19 anos ali, vamos ver em frente. Era um grande defensor da inovação, sempre foi, vamos em frente. E esse momento que a gente está vivendo é um momento de uma transição, inclusive, me lembra um momento dos anos 60, onde quem teve o domínio tecnológico fez um salto também econômico, né? A corrida espacial ela serve para ilustrar aquele momento onde existia uma disputa pela corrida espacial, mas o que aconteceu foi que naquele momento essa disputa, na verdade, definiu e redefiniu como foi a economia na segunda metade do século XX. Aqueles que dominaram, tiveram domínio tecnológico, que foram os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, né? Passaram a também ter além de uma pujança econômica, um protagonismo global, um protagonismo mundial. E esse momento que a gente vive aqui na entrada do século XXI é um momento similar. A gente está vendo uma disputa tecnológica sem dúvida nenhuma, principalmente entre Estados Unidos e China. E esse momento similar que a gente vive, ao momento que vivemos há 50, 60 anos atrás, ele poderá definir também a perspectiva econômica que nós teremos. Mas não há dúvida nenhuma que essa perspectiva de futuro econômico vai ser definida e vai ser influenciada pelo domínio de tecnologias estratégicas. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente sempre quando a gente desenha políticas, programas e legislações, normatizações públicas, né? Porque isso definiu já o mundo em que nós vivemos e o mundo que nós estivemos nos últimos 50, 60 anos, e a gente está vivendo um ponto de inflexão similar agora, né? Só que mudaram um pouco os atores, os Estados Unidos permanecem como uma grande economia de base tecnológica, agora nós temos uma ascensão da China, né? Não da antiga
União Soviética, digamos assim, disputando essa primazia tecnológica. Enfim, além dos programas de inovação, eu feliz de terminar na presença do deputado Marcel e do nosso amigo Wesley, porque é muito importante que a gente tenha pessoas que defendam o desenvolvimento econômico, a inovação, o empreendedorismo no nosso estado, no nosso país, para que nós possamos acelerar a nossa atividade econômica e tenhamos, por consequência, melhor qualidade de vida aqui no estado e no país. Bom, os programas da Secretaria estão lá na nossa página, pode ser acompanhado, além das divulgações que nós fazemos sempre em mídias sociais e também em reuniões e seminários. Bom, muito obrigado, era isso que eu tinha para apresentar. Eu agradeço a oportunidade, foi muito bom conversar com vocês. Secretário Lembe, nós solicitamos que o senhor se mantenha na nossa sala virtual, juntamente com o senhor Cardia, juntamente com o senhor Contígio, nossos palestrantes de hoje, um representando aqui a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, outro o Ministério da Economia, fato inovador aqui por este evento. Parabéns ao nosso presidente e aos líderes de trazer também representante da área econômica. Nós temos que ser técnicos, sim, mas começar a trazer todos os atores. O Contígio, né, que está aqui representando o Ministério de Ciência e Tecnologia também, representando o nosso ministro Marcos Pontes. E, claro, uma menção especial ao nosso deputado Van Hatten, que está lá em Brasília, neste momento, participando, inclusive, do plenário. Ele foi chamado, ele retornou. A gente lhe agradece em nome do nosso presidente Ivonei Lopes, que é aí da vossa região, Dois Irmãos e etc. E gostaríamos de lhe franquear a palavra, deputado, para que você teça aí 5 minutos. O nosso presidente Ivonei Lopes, eu vou pedir até que ele fique aqui do meu lado, ele tem um carinho especial a ti, e a Internet Sul ela vem trabalhando forte para ter todos os atores presentes, o que a gente chama de ecossistema, né, no nosso segmento de tecnologia, mas o presidente Ivonei, né, sempre primou em trazer também os legisladores, senadores, enfim, deputados federais. Então, faz a menção aí ao vosso amigo Van Hatten, né, e passe a palavra a ele. Obrigado, Ivonei. Obrigado, nosso deputado, né, o jovem Marcel Van Hatten, que tive a oportunidade de conhecer muito antes de vocês, talvez. Conheci ele menino na cidade de Dois Irmãos ainda, sempre batalhador, sempre buscando a inovação, né? Nosso vereador na cidade de Dois Irmãos, com muita honra entregamos ele ao Brasil, né? E hoje ele luta pelos nossos interesses aí, né? Da conectividade, da tecnologia. E eu fico muito feliz, Marcel, em tu aceitar o nosso convite e participar conosco nesse evento. Ora, era para ser presencial, mas como nós estamos aí vivendo esse momento, muito obrigado aí por tu sair da plenária e vir para este evento, então, e fazer parte. Então, te agradeço e gostaria que desse uma palavra para nós aí. Então, por favor, Marcel Van Hatten, com vocês. Deputado, sabemos, né, da sua agenda aí, você pode ficar à vontade, por 5 minutinhos estamos a seu dispor. Muito obrigado, deputado. Imagina, eu que agradeço. Eu quero começar dizendo que o Ivonei acabou tirando parte do meu discurso, porque eu ia dizer para o professor Lambe que tem alguém que me conhece desde antes, inclusive de vocês, o Ivonei lá de Dois Irmãos. Lá de Dois Irmãos me conheceu. Oi, professor. Eu ia dizer que eu achava isso impossível. Vamos lá. Pois é, mas ele conheceu mais jovem ainda. Eu fui, enfim, eu sou de Dois Irmãos, então fui repórter no Jornal da Cidade, entreguei jornal também no fim do dia, então a gente tem uma relação de ainda mais tempo, o que não deixa de ser o que não deixa de ser importante, pelo contrário, foi muito importante também a nossa parceria, professor, na época lá da URGS, né? O atraso que a gente viu, aliás, até hoje o Parque Tecnológico ainda não está bem instalado, né? E naquela época do DCE, isso foram os idos de 2009, então faz 11 anos já. Mas antes disso, antes da gente chegar ao DCE, acho que foi 2007, 2008, por aí, que a gente fez toda uma movimentação contra, né, aqueles que não queriam deixar instalar um parque tecnológico na URGS. Então, a gente imagina o atraso que o nosso país tem, já faz 11 anos isso,
e muitas federais continuam com essa mentalidade nos seus diretórios acadêmicos, área estudantil e também, lamentavelmente, na área docente. Mas a gente está aí para mandar uma mensagem positiva, né, no outro sentido. Eu quero lamentar mesmo que a gente esteja em sessão agora, foi marcada para de manhã, a gente está numa incerteza completa. Eu mesmo, quando fui convidado, disse para o Ivonei que fazia questão, queria até estar presencialmente, claro que depois foi cancelado o evento presencial com vocês, mas que dependia muito da sessão, e foi marcada agora a sessão, iniciou às 10 da manhã, eu presidi a parte de breves comunicados, e em seguida vai começar a ordem do dia, que é as votações, e eu dou preferência para estar no plenário. Eu sei que todos os deputados podem votar remotamente, a gente tem o sistema pelo celular, mas eu faço questão de estar aqui no plenário e por isso mesmo acabei tendo a oportunidade de presidir algumas sessões importantes nos últimos dias, como a aprovação do projeto Casa Verde Amarela, né? E também do BR do Mar, que era o projeto de lei da cabotagem, né? Quero saudar também o Wesley Cardia, que está aí acompanhando também essa nossa conversa, e dizer que aqui na Câmara dos Deputados, nesse momento, o nosso futuro é um pouco nebuloso, né? Depois de toda essa discussão no Supremo Tribunal Federal, que felizmente não permitiu que Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia pudessem ser candidatos à reeleição, era algo escancaradamente inconstitucional, arrepio do que diz a Constituição, né? Mas não deixa de ser preocupante para todos, né? Seja o setor de tecnologia, seja qualquer setor, seja qualquer cidadão brasileiro, ver essa insegurança jurídica, né? Aquilo que está na Constituição pode não valer de acordo com a interpretação de quem tem que guardar a Constituição, né? Felizmente deu 6-5, deveria ter sido 11-0, inclusive os 6 votos contrários a essa tese amalucada, alguns deles podem ter sido virados na última hora por pressão popular, o que também não está correto, ainda que eu seja do lado vitorioso, eu gosto de frisar isso, é preciso garantir que as leis sejam seguidas de forma independente pelos magistrados, não por pressão popular, muito menos por pressão política. Então, com o julgado, né, desse final de semana, nós estamos numa situação muito nebulosa aqui, porque o Rodrigo Maia, que pretendia ser reeleito mesmo que publicamente não o dissesse, assim ficou a impressão de todos, agora não é mais, obviamente, candidato à própria sucessão. Nós temos um candidato que é o Arthur Lira, da base do governo, o governo tem apoiado ele, mas ele também tem buscado votos, por exemplo, no PT e nos partidos de esquerda, garantindo mais medidas contra a Lava Jato, a favor do financiamento de sindicatos com dinheiro público e pelo fim da lei da ficha limpa, coisas que nos preocupam muito também pela instabilidade institucional do Brasil. E a gente está observando aí do outro lado o que vai se formar, quem pode ser um candidato páreo para vencer essa eleição e ter independência no Congresso, garantir segurança jurídica para todos. Acho que isso é muito importante na discussão. Eu sei que o evento aqui é da área de tecnologia, a gente tem uma série de pautas que interessam ao setor, mas nenhuma delas é mais importante agora do que a gente garantir que a reforma tributária ande e seja aprovada. Eu acho importante a gente mencionar isso. Existe um esforço concentrado para tentar votar ainda antes do final do mandato do Rodrigo Maia. Acho muito difícil que isso venha, de fato, a se consolidar, porque é um projeto complexo, é um projeto cujo relatório ainda não está apresentado, mas se não for aprovado até o fim do mandato do Rodrigo Maia, é preciso que o novo presidente da Câmara, independentemente de quem seja, o coloque em votação já no início do ano que vem, para que a gente possa ter um sistema mais simplificado, né? Principalmente quem trabalha com novas tecnologias, principalmente quem está interagindo com a modernidade no mundo todo, não consegue entender como o Brasil continua preso a esse sistema tributário que é completamente desastroso, né? Complexo, atrasado, e isso precisa mudar. Então, a gente está trabalhando forte para que a reforma tributária possa, o quanto antes, ser aprovada. A reforma administrativa também, nós precisamos modernizar o setor público. Isso significa não só na área de pessoal, é claro que essa é uma prioridade para corte de despesas, nós precisamos valorizar o bom funcionário e garantir que aquele que não está prestando um bom serviço para a sociedade
possa ser desligado. Acho que esse é um grande desafio que nós temos no nosso país na área administrativa, mas especificamente para a área de tecnologia, para a área de informática e outras correlatas, nós precisamos ter mais iniciativas de governo digital, né? E aí acho importante ouvir também aquilo que nós já ouvimos nas palestras anteriores, né? O quanto precisamos desburocratizar e modernizar a máquina pública para poder colocá-la em sintonia com o que acontece na iniciativa privada. É inadmissível que a máquina pública gaste tanto dinheiro e ainda seja tão mais atrasada que o setor privado que a financia. Se a gente for pensar nesses termos unicamente financeiros e de fluxo de caixa, é impressionante como a iniciativa privada consegue fazer infinitamente mais com menos em relação ao setor público. E nós precisamos inverter esse jogo e, para isso, é preciso ter também mais deputados comprometidos com essas finalidades. Por isso, agradeço mais uma vez o convite por participar desse evento. Não acho que nossos setores privados devam continuar desconectados da política. Durante muito tempo houve preconceito com a área pública, principalmente com os políticos, né, por parte do setor privado, e quem acabou pagando toda essa conta da omissão foi a própria iniciativa privada. Então, incluir políticos no debate, aqui quero inclusive, né, não só agradecer o meu convite, mas estimular que outros deputados, né, futuramente em outros eventos também possam participar, inclusive alguns com os quais talvez haja discordância, para poder, né, trazer os assuntos a debate no fórum adequado, que é esse que vocês também criaram e que é um sucesso, mesmo que virtual. Quem sabe o próximo possa ser presencial, quer dizer, obviamente, a gente espera que o próximo seja presencial. Eu quero também estar presente com vocês, né, a depender um pouco de agenda, mas se não for agenda de mandato de plenário, com certeza a prioridade número 1 será atendê-los para estar no próximo evento presencialmente com vocês. Muito obrigado, deputado Van Hatten. Para nós foi uma honra tê-lo aqui conosco. Certamente abrilhantou o nosso fórum aqui de líderes, e até por conta de duas palavrinhas que você colocou muito bem, né? A questão tributária, que tanto carece, né, de uma repactuação, vamos dizer assim. Amanhã, neste mesmo evento, nós iremos falar a respeito disso. Nós já estamos falando, os líderes da internet brasileira já vêm falando isso há muitos anos. E você falou também da desburocratização. Precisamos de lideranças jovens como você, que possam mudar o nosso Brasil. Mais uma vez, muito obrigado.